Fala aí, galerinha, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Professor Luiz Otávio aqui. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre as máquinas simples, tá? Para o pessoal que acompanha o meu trabalho aí no presencial, esse é tema do capítulo 1 do nosso livro de ciências, galerinha aí do sétimo ano, tá bom, gente? Lembrando que se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, tá certo? Dá um like aqui nesse vídeo, tá bom? Coloca aqui nos comentários se essa aula te ajudou, se o que é que você achou dessa aula. Compartilha aqui com a gente nos comentários para a gente ter essa interação, tá bom, gente? E lembrando que se alguém quiser ter acesso a esses slides para estudar depois, coloca aqui nos comentários, deixa o seu e-mail aqui que eu mando para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre máquina, pessoal, eu coloquei um conceito aqui, um conceito bem físico, né? Ó, que diz o seguinte: se refere a instrumentos que auxiliam as pessoas nas tarefas cotidianas, ampliando forças ou mudando a direção e o sentido delas, e diminuindo o esforço físico necessário para a sua realização. Aqui vale destacar, pessoal, que uma máquina, resumindo tudo isso, ela nos ajuda, ela nos auxilia nas tarefas do dia a dia, diminuindo o esforço físico que a gente empregaria se não utilizasse essa máquina, tá? Eu destaco aqui para vocês dois pontos importantes, tá bom? Olha só, quando o texto diz aqui, ó, ampliando forças ou mudando a direção e o sentido delas. É importante, pessoal, vocês entenderem o conceito de direção e sentido, tá? Não é a mesma coisa, tá bom, gente? Quando eu falo isso em sala de aula, o pessoal fica meio confuso, né? Achando que direção e sentido são a mesma coisa. Mas não é, tá bom, gente? Vamos entender aqui a diferença, ó. A direção, ela indica se a força está na horizontal ou na vertical, tá? Então, sempre que a gente falar em direção, nós vamos se referir ou à horizontal ou à vertical. Lembra? Horizontal é deitado e vertical é em pé, tá bom? Quando nós falamos de sentido, pessoal, nós vamos estar dizendo se um corpo ele está ou para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Esse é o sentido, tá bom? Eu trouxe aqui algumas imagens que ilustram melhor essa explicação que eu dei para vocês. Olha só, quando um corpo está numa direção, quando a gente fala de direção, né, eu estou me referindo ou à horizontal, que é deitado, ou à vertical, que é em pé, tá bom? Quando a gente fala de sentido, esse corpo ele está da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Então, quando eu falo para vocês que um corpo ele está no sentido para baixo, isso significa que esse corpo ele está caindo, tá, gente? É como se eu subisse lá em cima de um prédio e soltasse uma pedra, tá? Qual é o sentido dessa pedra? Para baixo, porque a pedra ela está caindo, tá bom? E ela está caindo em que direção? Na direção vertical, tá bom? Eu sei que vocês iam falar que era da direção para baixo, né? Toma cuidado, tá bom? Direção vertical e sentido para baixo, tá bom? Imagina aí, ó, que eu vou jogar uma pedra agora para cima, tá certo? Estou jogando uma pedra para cima, ó. Em qual direção essa pedra está se movimentando? Na direção para cima? Não, na direção vertical, tá bom? E o sentido? No sentido para cima, certo? Com base nisso, pessoal, nós podemos afirmar que dois corpos, eles podem estar na mesma direção, mas em sentidos opostos, tá bom? Como é o exemplo aqui da figura 2 que eu trouxe para vocês, ó. Nós temos dois carros aqui, ó. Eles estão em que direção, pessoal? Eles estão na direção horizontal, ou seja, estão na mesma direção, tá bom? Porém, os sentidos deles, ó, são sentidos opostos. Esse carro aqui, ó, está para a esquerda e esse carro aqui, ó, está para a direita, tá bom? Essa setinha aqui em cima, pessoal, nós chamamos ela de vetor, tá bom?
Então, o vetor, ele indica o sentido aí da trajetória. Então, esse vetorzinho aqui, ó, essa setinha para a esquerda, está indicando que esse carrinho está saindo da direita para a esquerda, tá bom? Enquanto que esse outro está fazendo o oposto, está saindo da esquerda para a direita. Vai chegar um momento aqui, ó, que eles vão colidir um com o outro, né? Na outra imagem aqui, ó, na figura 1, nós já temos uma coisinha um pouquinho mais diferente, tá? Ó, nós temos o carro A e o carro B que estão na mesma direção, tá certo? Ou seja, na direção horizontal e estão também no mesmo sentido, pessoal. Qual é o sentido? Para a direita, tá vendo a setinha aqui, ó, apontando para a direita? Então, os dois carros estão saindo da esquerda para a direita, certo? Então, tome muito cuidado com isso, não confunda mais esses conceitos de direção e sentido, tá bom, gente? Vamos lá, ó. Tipos de máquinas simples. Nós temos aqui, pessoal, as chamadas alavancas, tá? Como é que funciona uma alavanca? Eu coloquei o conceito aqui para vocês, ó. As alavancas funcionam pela relação da força potente e a força resistente com as suas distâncias até o ponto de apoio. Dê uma olhadinha aqui para essa imagem, ó. O que é que nós temos aqui que caracteriza a alavanca, né? Primeiro, nós temos um ponto de apoio, tá? Que nesse caso aqui é a pedra, tá bom? Que nós também podemos chamar de ponto fixo, tá certo? Nós temos uma haste, nesse caso aqui é uma haste de madeira, né? Um pedaço de madeira. E nós temos aqui uma pedra em uma das extremidades, tá bom? Essa pedra aqui, pessoal, ela está atuando como força resistente, tá bom, gente? Se eu quiser erguer essa pedra, eu preciso aplicar uma força na outra extremidade. Então, essa força que eu vou aplicar, eu vou chamar ela de força potente. Tudo bem? E aí eu pergunto para vocês. Se eu aplicar uma força potente aqui, ó, que seja menor que a força resistente, essa pedra ela vai se erguer? Claro que não, né, gente? Para que a pedra ela se erga, tá? A força potente tem que ser maior do que a força resistente, tudo bem? Existem alguns tipos de alavancas, tá bom, pessoal? Nós temos aqui, ó, as alavancas interfixas. O que vem a ser essa alavanca interfixa? Queria que vocês observassem que no desenho dessa alavanca, ó, na alavanca interfixa, pessoal, o ponto de apoio ele fica entre, tá? Quando eu digo entre, é no meio, tá bom? Ele fica entre a força potente e a força resistente, tá? Então percebam que eu tenho uma força potente aqui à esquerda e eu tenho uma força resistente à direita e o ponto de apoio está bem no meio, certo? Então esse tipo de alavanca eu chamo de alavanca interfixa, tá? Um exemplo desse tipo de alavanca é a tesoura, gente. Olha só, o ponto de apoio da tesoura está bem aqui, ó, onde indica aqui a letrinha A, tá bom? A força potente está bem aqui, ó, onde eu coloco os dedos, né? E a força resistente está bem na pontinha da lâmina. Então percebam que o ponto de apoio representado pela letra A está bem no meio, ó, está entre a força potente e a força resistente, tá certo? Então esse é o tipo de alavanca interfixa, tá? Nós temos ainda, pessoal, as alavancas interresistentes, tá? Aqui já é um pouquinho diferente, tá bom? Nesse tipo de alavanca, nós temos a força-peso bem no meio da força potente e o ponto de apoio, tá bom? Um exemplo de alavanca interresistente é o carrinho de mão. Onde é que fica o apoio do carrinho de mão? Fica aqui na roda, pessoal, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós temos o ponto de apoio. E onde é que fica a força resistente? Onde é que eu coloco o peso? Coloco bem aqui, ó, bem no meio. Tá vendo, ó? Representado pela letrinha R, tá? E a força potente é a força que eu vou fazer para poder erguer o carrinho de mão, tá bom? Então, esse tipo de alavanca em que a força resistente está entre a força potente e o ponto de apoio
eu vou chamar de alavanca interresistente, tá? E nós temos ainda, para finalizar os tipos de alavancas, né? Nós temos a alavanca interpotente, tá, pessoal? Nesse caso aqui, ó, é um pouquinho ainda mais diferente, né? Ó, nós temos a força potente bem no meio, tá? Entre a força resistente e o ponto de apoio. Um exemplo desse tipo de alavanca é a pinça, tá? Ó, onde é que fica o ponto de apoio da pinça? Fica bem aqui, ó, nessa extremidade representado pela letrinha A. E onde é que fica a força resistente? Fica aqui, ó, na outra extremidade representada pela letrinha R. E eu aplico a força potente aonde? Vocês já pegaram numa pinça? Quando a gente aperta a pinça, a gente aperta bem no meio. Então a força potente está sendo aplicada entre o ponto de apoio e a força resistente, tá? Então isso aqui caracteriza uma alavanca interpotente, tudo bem? Se tiver ficado alguma dúvida, você volta o vídeo, assiste de novo com calma, vai fazendo anotações, tá? E se ainda assim ficar com dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, agora um outro tipo de máquina simples, tá? Que são as roldanas, também chamadas aí de polias. Existem dois tipos de roldana, tá bom? Nessa primeira imagem, nós temos a roldana fixa, tá? Percebam que essa roldana aqui, pessoal, ela está fixa a essa haste aqui, ó. Tá vendo? Então, esse tipo de roldana, ela não se movimenta, é por isso que a gente chama de roldana fixa, tá? E nessa outra imagem, nós temos uma roldana móvel, que é essa roldana aqui, ó, tá bom? Essa roldana, ela se movimenta, tá? É por isso que a gente chama de roldana móvel. Nessa segunda imagem, eu tenho uma roldana fixa, que está presa a essa haste, que é essa roldana aqui, ó. E eu tenho uma outra roldana, que é uma roldana móvel, tá vendo, ó? Essa se movimenta. E qual é a diferença, pessoal? Essa roldana fixa, ela apenas direciona a força aplicada sobre um determinado objeto, tá? Vocês estão vendo esse rapaz aqui, ó, está erguendo esse bloco de ferro, né? Se eu fosse erguer o bloco de ferro sem a ajuda da roldana, se eu fosse pegar esse bloco com a mão, eu iria aplicar uma força em que sentido? Não seria para cima? Ora, se eu quero erguer um bloco de ferro, é claro que eu vou puxar para cima. Porém, pessoal, quando eu utilizo um sistema de roldanas, né, ó, quando eu amarro a cordinha aqui, passo pela roldana, eu não vou mais puxar o bloquinho para cima. Eu vou colocar uma força agora para baixo, né? Então perceba que esse rapaz aqui, ó, ele está aplicando uma força para baixo, como indica a setinha. Ou seja, ele mudou a direção da força, tá bom? Então, ao passo que ele puxa para baixo, ele faz o bloco subir. Belezinha? É isso aí, pessoal. A roldana móvel, ela vai reduzir pela metade a força necessária para eu erguer uma carga, tá bom? Então vamos imaginar ó, que essa mão aqui é a sua mão, tá certo? E você gostaria de erguer esse bloco de ferro. Vamos supor que para erguer esse bloco sem roldanas, você precisaria aplicar uma força de 10 newtons, tá? Quando você faz uso de uma roldana móvel, essa roldana ela vai reduzir essa força pela metade. Então agora você vai precisar aplicar uma força somente de 5 newtons. Tudo bem? Então é desse jeito que funciona, tá? Então não esquece, anota aí, ó, roldana fixa, ela apenas direciona a força aplicada e a roldana móvel, ela reduz pela metade a força necessária para erguer uma carga, tudo bem? Ambas acabam aí reduzindo o esforço físico. Nós temos ainda aqui, pessoal, para finalizar o plano inclinado, tá? Então essa aula aqui sobre máquinas simples, ela vai ser dividida em duas aulas, tá bom? Essa aqui é a primeira aula, depois eu vou postar a segunda aula para vocês assistirem, tá? O plano inclinado, gente, é uma superfície plana e rígida, tá? Cuja inclinação, ela faz com que o esforço físico para descer ou para elevar um objeto seja menor do que se esse esforço fosse do que se esse deslocamento fosse realizado ou na vertical ou na horizontal. Como assim, professor? Ó, nós temos aqui um exemplo, pessoal,
de um cadeirante. Vamos pegar essa imagem aqui, ó. Nós temos um cadeirante aqui, ó. Esse cadeirante, ele está subindo uma rampa para poder entrar aqui nessa salinha, tá vendo, ó? Então, imagina o esforço físico que seria alguém erguer esse cadeirante junto com a cadeira de roda, colocar em cima da calçada para só então ele entrar nessa sala, né? Seria muito mais esforço, tal. Então, se eu fizer esse deslocamento na vertical, erguendo a cadeira e depois na horizontal, colocando ele em cima da calçada, seria muito mais esforço físico do que utilizar um plano inclinado. Então, para evitar esse esforço físico, nós temos aqui uma rampa, tá, gente? Uma rampa de acesso. Então, o cadeirante vem, ó, passa pelo plano inclinado e nem se esforça tanto para poder ter acesso a essa sala, tá? E aqui na outra imagem, nós temos o exemplo de um reboque. Imagina aí, ó, se para a gente colocar esse carro em cima do reboque, nós tivéssemos que erguer o carro, ou seja, movimentar ele na vertical e depois movimentar ele na horizontal para colocar em cima do reboque. Seria muito esforço físico, né? Ó, uma única pessoa não conseguiria fazer esse trabalho. Então, o que é que acontece? O reboque, ele inclina, ó, ele gera um plano inclinado para que o carro consiga subir em cima do reboque, tá bom? Então, esse plano inclinado, ele facilita o deslocamento, tá bom, pessoal? E aqui vale destacar que quanto menor a inclinação, menor vai ser a força necessária para deslocar um objeto até uma determinada altura, tá? Isso aqui é importante vocês anotarem, tá bom? Quanto menor a inclinação, menor vai ser a força aplicada, beleza? Então, gente, nós vamos finalizar essa aula por aqui, para não ficar uma aula muito longa, muito cansativa. E após isso, eu posto a aula 2 aí para vocês assistirem. Então, para não perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro. Fechou? Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.